Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, queridos? Maná Diário, programa realizado pela Cristo é a Resposta. Nós estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e todos os dias, ao meio-dia, horário local, nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Aproveite essa oportunidade, compartilhe essa mensagem, participe das nossas redes sociais. O endereço está na descrição do vídeo. E hoje, queridos, nós queremos ser bem precisos, bem contundentes quanto a uma questão que é de suma importância nos nossos dias. Uma pergunta que você e eu temos que fazer. Qual a sua idade espiritual? Idade espiritual? Sim. Qual a sua idade espiritual? Porque, amados, não é o tempo de igreja que determina a nossa maturidade. E o corpo de Cristo, ele precisa que nós tenhamos esse entendimento da necessidade do crescimento, do nosso avanço espiritual, de alicerces mais profundos, mais sólidos. Nosso crescimento ele se dê até para que nós possamos estar aptos não só a ensinar, a caminhar com Cristo, a representar o reino de Deus, mas também que nós estejamos prontos a acolher os que estão chegando, os bebês que estão nascendo. Então é muito importante que nós hoje façamos essa análise sinceramente. Qual a nossa idade espiritual? Você já é um adulto espiritual, já é um maduro? Você está em crescimento? Você é uma criança? Você é um recém-nascido espiritual? É muito importante, amados, porque grande parte dos nossos problemas está no fato de que nós não fazemos essa análise. Muitas vezes somos crianças, queremos agir como maduros. Ou às vezes somos maduros, mas não queremos abrir mão dos privilégios de criança. E é necessário que a gente tenha bastante discernimento quanto a isso, orientação quanto a isso, e principalmente que nós estejamos prontos a receber novas responsabilidades conforme o nosso crescimento acontece. Em Gálatas 4, diz que quando ainda criança, quando ainda jovem, o herdeiro ele não se difere de maneira nenhuma do servo, do escravo. Porque ele não pode comandar nada, ele não está apto a liderar nada, nem a própria herança, visto ser uma criança. Então ele tem que ficar sob o cuidado dos tutores, dos administradores, até que venha a maturidade espiritual, a maturidade, e ele possa então assumir a herança que está proposta. Então, o grande desafio nosso nos tempos de hoje é entendermos, é nos perguntarmos sinceramente por que ainda não estamos vivendo as promessas de Deus, por que ainda não fomos capacitados, ou por que não estamos avançando, se somos filhos de Deus, ou herdeiros juntamente com Cristo. O grande problema está nisso, amados, que ainda não amadurecemos na fé. Não estamos aptos, não somos confiáveis para que Deus venha derramar sobre nós essa responsabilidade do crescimento, essa responsabilidade da herança, porque é uma responsabilidade.
Nós sempre pensamos como privilégio, pensamos como honra, como acesso, mas é uma responsabilidade. E o Senhor quer que nós cheguemos o quanto antes nesse lugar, mas que cheguemos prontos. E o primeiro passo, amados, é aquela velha máxima. Para você chegar onde você quer ir, você primeiro precisa saber onde está. Correto? Sem saber onde você está, você não tem como caminhar para lado nenhum. E isso, amado, é o grande ponto. Queridos, a infância da fé, esse momento em que conhecemos o amor de Deus, conhecemos o plano da salvação em Cristo Jesus, os fundamentos, o corpo de Cristo, conhecemos a família de Deus e somos acolhidos, somos amados, somos cuidados, somos curados, somos orientados. É um período maravilhoso, amados. Sentimos, recebemos o amor de Deus através da vida dos irmãos, dos pastores, dos líderes. E glória a Deus. Somos ensinados os rudimentos, os fundamentos da fé. Somos cuidados, como aquela ovelhinha, né? Vão tirando os nossos carrapichos, vão cuidando da gente, vão tosando onde precisa. É um momento da fé muito bacana. Somos curados dos nossos traumas, somos reconhecidos como os filhos de Deus. Não nos vendemos mais a amores baratos, porque conhecemos o amor de Deus. Então, todo esse momento é um momento incrível, é um estágio maravilhoso em que nos fortalecemos para buscar realmente a Deus. Só que, queridos, é só uma estação, é um período, e nós precisamos, o quanto antes, sair dele. Porque, amados, em breve, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento, com a evolução, com o que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, nós somos convidados a sair do berçário para dar lugar às crianças realmente na fé. E muitas vezes esse desmame ele é doloroso, porque estamos acostumados a sermos cuidados, a sempre ter uma mão próxima, sempre ter pessoas cuidando de nós. Então, quando chega o período que nós temos que sair do berçário para dar lugar a outro, geralmente é um choque. Nos sentimos desprezados, às vezes vem à tona carências, sentimos que de repente os que chegaram agora são mais amados do que nós. E não é nada disso, queridos. É uma maternidade. Então, logo as crianças maiores vão dando lugar aos bebês. Então, nas igrejas, grandes problemas estão nesse ponto. E, às vezes, esse período em que nós temos que passar a cuidar dos irmãos mais novos, nós nos sentimos enciumados. O Senhor quer curar isso de nós. O Senhor quer que nós entendamos que a mesma graça que nos chegou, o amor, o carinho, o cuidado, agora nós vamos transferir isso para a vida dos irmãos. E quanto antes nós assumirmos essa responsabilidade, quanto antes nós nos colocarmos, mais saudável será o corpo de Cristo, mais saudável será a comunidade, a igreja que você faz parte. Então é muito importante, querido, que você entenda que a obra de Deus ela não para em mim, ela passa por mim. A graça, a bondade de Deus que veio de todas as gerações que chegou a mim, eu tenho que transbordar na próxima geração. Eu tenho que, desde o primeiro dia que chego, falar, olha, por enquanto sou criança, mas eu preciso entender que existe um plano de que eu venha cuidar dos irmãos que estão chegando e passar a viver assim. Então, tenha isso no teu coração. Não existe coisa mais chata, mais feia do que um crente velho agindo como criança, brigando, fazendo manha por causa de cadeira. Olha, fulana sentou no meu lugar. Olha, eu não tenho lugar lá em cima, cadê o meu lugar? Olha, esse departamento era meu. Não, queridos, entenda isso. Se de repente o seu líder não está ligando para você, não está te mandando mensagens, não está cuidando como fazia antes, é porque ele espera que você já esteja fazendo isso na vida de outros, porque você já não é uma criança. E o outro ponto, queridos, tão perigoso, ou até mais perigoso, a outra ponta, outro prato dessa balança, é quando crianças
querem assumir o controle. Isso é perigosíssimo, isso é totalmente errado, queridos. Você não pode pegar uma criança e falar, olha, o motorista sai, pensa no motorista de ônibus. Ele vai sair do lugar dele e ele vai pôr uma criança lá e a criança vai liderar, ela vai dirigir o ônibus. E a vida de todas aquelas pessoas do ônibus vão ficar na mão de uma criança. Não pode. Mas às vezes na igreja fazemos isso. Às vezes na igreja existem pessoas que ainda são imaturas, mas querem liderar. E não só elas não vão ter sucesso, como vão levar muitas pessoas também a fracassarem. É um risco muito sério. Nós precisamos entender que a maturidade é um elemento fundamental. Recentemente eu vi uma palavra que mexeu muito ao meu coração, que o apóstolo Paulo escreveu 16 qualidades para um líder. E das 16, só uma dizia respeito a uma qualidade, a um aperfeiçoamento humano, uma capacidade humana, que era o dom de ensinar. As outras 15 falavam a respeito de caráter. E caráter são forjados com experiência, com vitórias e derrotas, com um testemunho de longo prazo que permita realmente aquele caráter ser provado. E nos últimos tempos, o grande desafio nosso é que nós estamos escolhendo líderes por talentos e não por caráter. E isso é um grande problema, porque o apóstolo Paulo nos ensina claramente que se alguém deseja o episcopado, ou seja, ser um líder, trabalhar no ministério, glória a Deus, é uma bênção. Mas ele precisa ter qualificações. E como eu disse, das 16 qualificações que ele listou, só uma dizia a respeito de talento. As outras demais eram só a respeito de caráter. Então que essa seja a nossa bússola. Você pode ser um jovem, uma jovem, extremamente voltado para Deus, talentoso, desejoso de fazer as coisas. E só que o teu caráter ele vai ter que ser forjado com o tempo. Deus nos mostra a cada dia as nossas falhas. É através de experiências que vamos forjando as nossas qualificações morais. E esse é um grande desafio. Então, queridos, eu quero orar para que Deus nos dê esse discernimento, o entendimento de que idade nós temos diante de Deus e que nos faça crescer, nos faça abandonar o berçário, nos faça assumir as responsabilidades e também nos dê um coração terno, um coração que entende que o teu chamado está nas mãos de Deus. Então, homem nenhum vai barrar. E que o tempo, ele é um aliado seu. Então, não tenha pressa. Aguarde que Deus proverá. Se de repente o teu chamado for um chamado para liderança, ele vai gerar isso no tempo em que ele achar que o teu coração estiver pronto. Entenda tudo isso como um cuidado de Deus para que você esteja edificado num alicerce inabalável. Amém? Pode orar comigo? Paizinho, nós assumimos a nossa dependência do Senhor, Pai. E nós sabemos, Pai, que nós já tivemos a nossa fase de criança. E muitos irmãozinhos hoje estão passando por ela. Que Deus abençoe, possam ser crianças guardadas por Ti, Senhor. Que esses novos nascimentos possam ser cuidados, Pai. Que nós tenhamos líderes que entendam as estações, que possam ter paciência com as crianças, com os recém-nascidos na fé. Em nome de Jesus, Pai. E eu clamo também, Senhor, que a Tua igreja entenda que o berço é por um tempo, por um pouco de tempo. E que a partir do momento que nós já estejamos firmados, o nosso propósito de vida tem que ser liberar esse lugar e passar a cuidar dos recém-nascidos, passar a entender que a obrigação, o dever de cuidar do povo de Deus não é só da liderança, mas é de cada um de nós. Cada irmão cuidando do outro irmão. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos esse senso, ensina-nos, Pai, a ser maduros, ensina-nos, Pai. E, Pai, em nome de Jesus Cristo,
Que nós tenhamos líderes, Pai, que tenham prudência, que tenham cuidado ao levantar outros líderes, que eles percebam, Senhor, que o tempo é um aliado, que quanto mais experiente, quanto mais tratado, melhor líder a pessoa será. Que não imponham as mãos precipitadamente, segundo a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Também dá para os jovens líderes, Pai, um coração manso e humilde, um coração como teu filho Davi, Pai, que esperou o tempo certo, que não se levantou, mas que esperou que o Senhor o exaltasse, e assim foi. Em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja, o teu corpo esteja saudável, curado nesses aspectos, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, guarda-nos, Pai, de toda iniciativa humana. Que o teu corpo cresça saudável, Pai, firmado, aliançado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a igreja brasileira, eu abençoo os nossos líderes, eu abençoo, Pai, e declaro que a madre das nossas igrejas, Pai, da tua igreja, esteja aberta e que hajam novos nascimentos verdadeiros. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe seu dia. Não se esqueça que amanhã, ao meio-dia, temos mais uma palavra de Deus para o teu coração. Que você medite, que você compartilhe, que você interiorize essa palavra, que ela venha criar vida no teu espírito e que você possa ser realmente alguém que está pronto, que está caminhando para a maturidade. Amém? Que Deus te abençoe.